Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Hoje celebramos a memória de Santa Cecília, padroeira de todos os músicos, musicistas, aqueles que servem e cantam em nossas comunidades e, de maneira especial, todos aqueles que foram dotados desse grande dom, desta arte de tocar, para fazer com que a nossa liturgia seja embelezada, se torne mais bela, vislumbrada, não é? E seja como a imagem do céu. Então, que Santa Cecília hoje abençoe a todos os musicistas e todos aqueles que nos ajudam nas nossas comunidades. Ouçamos o Evangelho que está em Lucas 19, de 11 a 28. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então partiu. Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. E Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, no Evangelho de hoje, o evangelista Lucas, ele nos fala sobre essa parábola que nós já conhecemos de Mateus, né? Em Mateus relata a parábola dos talentos. Lucas fará uma abordagem sobre a parábola das moedas de prata. E Jesus estava se aproximando de Jerusalém. E seus discípulos acreditavam que, ao entrar em Jerusalém, o mestre iria revolucionar os poderes políticos e econômicos, ia instaurar o reino. E para explicar que o reino de Deus fora instaurado e que Deus conta com seus servos para fazê-los difundir, Jesus conta a parábola do homem que partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, depois voltar. E deu uma ordem para que eles procurassem negociar até que ele volte. E Lucas apresenta alguns detalhes importantes na parábola. O rei que parte para um lugar distante e, ao mesmo tempo, a recusa de muitos dos seus súditos. Alguns concidadãos do homem nobre da parábola
se opuseram, colocaram resistências, diziam: não queremos que este homem reine sobre nós. Um outro pormenor de Lucas tem a ver com a necessidade de fazer render as moedas. Se o Senhor tarda a vir, também é certo que virá como um juiz. E importa ter frutos. Sim, precisamos produzir frutos para apresentar a Deus quando o Senhor vier. Isso vale também para nós hoje. Os discípulos, enquanto trabalhavam para fazer render as moedas recebidas, seus dons e capacidades, são chamados a ser servos bons e fiéis. Servo bom e fiel. E não se trata de uma bondade comum ou de uma fidelidade genérica. A bondade manifesta-se na disponibilidade e a fidelidade manifesta na obediência. Irmãos, essas duas atitudes são fundamentais no seguimento a Jesus: bondade e fidelidade. Elas são a espiritualidade própria do discípulo. Fidelidade e bondade são as duas faces da mesma medalha. São dois aspectos da personalidade qualificada, não pelas suas qualidades morais, mas pelo dom de graça recebido e pelo desejo constante de viver segundo a vontade do Mestre. Ao contrário de São Mateus, que qualifica o servo como preguiçoso, Lucas qualifica-o como desobediente. E Jesus convida os discípulos, na parábola, a vencer toda a forma de medo e alimentar essa confiança total em Deus. Cada um de nós recebeu as suas minas ou seus talentos, que há de fazer render, de que há de dar contas. Irmãos, Deus ama-nos, tem confiança em nós, estima-nos, deu-nos uma missão a realizar na vida. Aquele empregado desobediente foi exterminado, assim como os que não aceitaram o reinado de Deus. Pensemos nisso e sejamos fiéis, se quisermos ouvir um dia a sentença: vem, servo bom e fiel. Há uma fidelidade que será recompensada. Entra na alegria do teu Senhor. E se formos fiéis, o olhar amante de Jesus não nos abandonará. Seremos a sua consolação e sua alegria. Nada se pode comparar a um amigo fiel. Um amigo fiel é o remédio para as penas da vida, diz Eclesiástico 6,15. Depois de tudo que Jesus fez por nós, depois das provas de amizade que o seu divino coração nos deu, especialmente na paixão, na sagrada Eucaristia, na nossa vocação privilegiada, não tem ele direito a contar que sejamos para ele amigos fiéis? Pensemos nisso. Enquanto o Senhor não vem, trabalhemos com afinco, com bondade, com fidelidade, para que o reino de Deus possa ser propagado, fazer com que mais e mais pessoas conheçam as riquezas da graça que Deus deixou para a igreja, para que ela distribuísse, fosse dispensadora das graças, e essas graças são o perdão, a misericórdia, o alimento que Deus nos dá em seu Filho Jesus. Trabalhemos, irmãos, enquanto há tempo, e propaguemos o reino do Senhor, para que um dia sejamos dignos de ouvir: entra, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Santa Cecília, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.